Então, em linhas muito gerais, o negacionismo ele surge, num primeiro momento, como negação de fatos históricos. Penso que o elemento mais importante é justamente aquele movimento que nós vimos ao longo de décadas de negação do Holocausto. Muito embora relatos de pessoas que foram vitimadas, trabalhos, né, da historiografia de grande importância, de grande visibilidade, registros fotográficos, documentos, filmagens, mostravam aquela realidade triste e dura, né, para o mundo inteiro. Houve ao longo, né, do tempo pessoas que negaram aquele fato. A própria ida do homem à Lua também segue sendo negada por uma parcela, né, não desprezível das pessoas. E por incrível que pareça, né, o formato da Terra também vem sendo negado por uma parcela não desprezível de pessoas. Então o negacionismo ele surge como uma negação dos fatos históricos, mas ele pode ser entendido como uma negação de tudo que é evidente, de tudo que você identifica, de tudo que você reconhece. E, mais recentemente, de toda e qualquer comprovação científica, de toda e qualquer evidência científica. Então, negar a ciência, este, né, fenômeno chamado negacionismo, ele traz consequências terríveis, né, para a população de maneira geral, para a sociedade e para nós que exercemos uma profissão que se ampara, que se baseia, que se fundamenta em conhecimentos científicos. Bom, então é importante também a gente falar rapidamente de ciência, né? Então, as ciências, né, escritas, redigida, né, grafada no plural, são formas de entender a realidade produzidas a partir do chamado método científico. Então, o chamado método científico ele tem muitas variantes, mas ele tem duas características muito importantes, né? Ele é rigoroso e ele é criterioso. Então, o conhecimento científico ele é obtido, ele é produzido, ele é elaborado a partir de trabalho, né? A partir de se debruçar sobre um determinado objeto, empregar um método que seja reconhecido por uma comunidade e, num primeiro momento, quem sabe, questionar aquilo que se vê, aquilo que se ouve, questionar uma explicação anterior, questionar um conhecimento anterior e tentar produzir uma explicação mais elaborada, tentar produzir uma explicação mais rigorosa, uma explicação mais criteriosa. A ciência, ela é, sim, uma maneira de explicar as coisas do mundo, uma maneira de oferecer alternativas, uma maneira de entender a realidade, entender as formas como as pessoas se relacionam, que nós, professores e professoras, entendemos como ser a maneira mais elaborada de. Ela não é a única forma de conhecimento, existem muitas outras formas de conhecimento. Nem todas as formas de conhecimento são, infelizmente, reconhecidas. Então, há outras formas de explicar as coisas do mundo que precisam também ser consideradas. Mas você, professor, professora, você partir da negação daquilo que a ciência já produziu, só vale se você se debruçar sobre aquilo e caminhar para um progresso em cima daquilo que foi apresentado, daquele conhecimento anterior. Então, uma das maneiras mais interessantes de produzir conhecimento científico é constatar, afirmar, definir que aquilo que está disponível naquele momento ou em certas condições não dá conta. Por isso que você considera aquele conhecimento científico e tenta produzir avanços, tenta produzir explicações mais elaboradas. Então, o conhecimento científico, ou melhor dizendo, a produção de conhecimento científico, a produção de conhecimentos científicos, né, no plural, ela depende da força, depende do empenho, depende de uma dedicação muito grande, com rigor, com método, com aplicação, e ela prescinde da crítica. Você só avança se você afirmar que da maneira como está as coisas não estão bem. Então, eu vou tomar um exemplo que eu acho que pode nos englobar, né? A maioria de nós, eu imagino, está muito descontente com a sociedade que nós temos, né? Com a característica desigual
injusta, desonesta da sociedade que nós temos. Como é que nós podemos produzir uma sociedade que seja menos injusta? Através do esforço de centenas de milhares de pessoas que vão dedicar anos da sua vida para não só defender do ponto de vista discursivo, mas também trabalhar na produção de alternativas contra essa desigualdade. A desigualdade já foi mapeada e as maneiras como essa desigualdade foi produzida, elas existem há aproximadamente 200 anos e nós ainda não conseguimos encontrar alternativas científicas para produzir uma sociedade menos desigual. Bom, mas agora, infelizmente, né, nossa capacidade de trabalho ela se restringe ao ensino da educação física, e mesmo assim com muitas restrições. Então eu peço desculpas, né, por me ater exclusivamente a esse ponto, e eu penso que é o ponto justamente que o FOPEF e que o CEMESP, o CEMESP, né, entenderam como ser o mais importante. Então, retomando lá o início da minha experiência docente, vocês se lembram que eu disse que havia me dado conta da inconsistência entre o que se dizia, o que se propunha, o que se ensinava no ensino superior, né, na universidade, e aquilo que eu via nas escolas onde, principalmente naquelas escolas onde eu trabalhei. Bom, mas na medida em que eu fui avançando no estudo, né, avançando na universidade, no curso de graduação, fui me apropriando daqueles conhecimentos como sujeito, né, que está à mercê dos conhecimentos científicos, eu procurei empregá-los, eu procurei me apropriar bem, conhecer bem as teorias de ensino da educação física e tentar ajustá-las, adequá-las. Eu entendia que a ciência naquele momento ela deveria ser simplesmente aplicada. Eu não sabia, porque naquela época também não se discutia isso e não se trabalhava dessa maneira, eu não sabia que professor e professora que trabalha na escola também produz conhecimento e também produz um tipo de conhecimento científico. Pois bem, e aí fui avançando nesse processo e fui me dando conta que havia um tipo de conhecimento que este professor produzia, o professor que trabalha na escola, que poderia ser talvez divulgado, talvez anunciado, talvez partilhado e assim beneficiar outros professores e outras escolas. Eu comecei a perceber que, na verdade, o conhecimento científico produzido no chão da escola, ele é um conhecimento que todos nós, professores e professoras, fazemos, mas na medida em que nós vamos nos apropriando das ciências da educação, na medida que nós vamos tentando entender qual é a melhor forma, qual é a forma mais adequada de lidar com cada uma daquelas realidades. Então, o professor, a professora que trabalham na escola, da educação infantil ao ensino médio, independente da realidade, né, ou do sistema, se é público ou se é privado, independente da modalidade de ensino onde eles atuam, se é regular ou qualquer uma, né, das modalidades, quilombola, educação de jovens e adultos, ensino profissionalizante, educação especial, esse professor, ele produz conhecimento novo, produz conhecimento científico, produz conhecimento com rigor, na medida em que ele faz interagir aquela quantidade, aquele cabedal, aquele estofo de conhecimento já disponível com a sua realidade, com a sua prática, com o seu exercício. A gente vai se dando conta, infelizmente, que essa não é uma tônica, essa não é uma característica, né, da nossa área. A gente vai se dando conta quando a gente percebe que muito daquilo que se faz na escola, muito daquilo que muitos colegas, professores e professoras fazem, está absolutamente distante daquilo que já está acordado na área, daquilo que a área já produziu e daquilo que a área teve tempo para colocar em prática e para produzir novos conhecimentos em várias realidades diferentes. Um exemplo que eu gosto de utilizar é este, né, tão conhecido. Nós, na universidade, nós aprendemos muitas vezes, né, pelo menos a época em que eu fui na universidade, eu ainda vejo, né, na condição de aluno, né, da graduação, eu ainda vejo muitas vezes isso sendo ensinado, uma ideia de uma educação física que acontecia na época
da ditadura, né, entre 1964, dessa ditadura, né, entre 64 e 85, mas que, na verdade, se produziu uma narrativa de como era, ou seja, produto de conhecimento científico, produto de pesquisa, de como era a educação física naquela época, que não condiz com resultados mais recentes de pesquisas que investigaram o mesmo objeto. Então a ciência tem essa questão muito interessante. Você produz um conhecimento a partir de um certo método, na medida em que você muda o método, na medida em que você muda às vezes o campo de investigação, você produz outros conhecimentos sobre aquele mesmo objeto. Então, a quantidade de conhecimentos na área, ou seja, aquilo que a gente chama, né, de estado da arte, aquilo que a gente chama de o atual estágio de conhecimentos, ela vai se nutrindo de todas as pesquisas que se debruçam sobre o mesmo objeto. Isso não significa que as primeiras narrativas, as primeiras descrições, os primeiros estudos sobre aquele objeto, eles estejam equivocados. Não significa isso. O que significa é que naquele momento a visão que se tinha, a explicação que se tinha era aquela. Passado algum tempo, com a realização de outros estudos e com a compilação de dados produzidos de outra maneira, a gente tem outra forma de entender aquele mesmo objeto, de explicar aquilo, portanto, de apresentar uma teoria sobre aquilo. Então, talvez todas vocês aqui já se depararam com as teorias de ensino que são agrupadas naquele conceito muito grande, e eu considero que é um conceito adequado, né, chamado movimento renovador. Então, quando você olha para as definições desse chamado movimento renovador, você percebe que o movimento renovador inclui todas aquelas propostas que caminham na contramão da busca pela melhoria da aptidão física. Então, a partir dos anos 80, você tem no Brasil toda uma produção muito importante que se nutre de várias áreas, né, tanto da psicologia do desenvolvimento quanto das demais ciências humanas, né, da história, da filosofia, do materialismo histórico, e que vão produzir outras formas de fazer educação física. Interessante, né? E esta é a definição mais conhecida, mais aceita de movimento renovador. Mas não são poucos os trabalhos que nós vemos, que nós acessamos, que nós conhecemos, que vão afirmar que movimento renovador na educação física é só uma parcela disso. Como se todo aquele conhecimento que foi produzido a partir da psicologia do desenvolvimento, como se ele não fizesse parte dessa contraposição à perseguição, né, à melhoria, à perseguição pedagógica, que eu estou dizendo, né, da melhoria da aptidão física nas aulas de educação física. Né? Então, eu encaixaria como um movimento renovador, e a partir dessa definição, que é mais aceita na área, eu encaixaria também a perspectiva desenvolvimentista e a perspectiva psicomotora. Mas não é isso que você vê em uma parcela da produção da área. Então, passo a chamar de negacionismo científico aquelas, né, ideias, aquelas noções que negam que na educação física, entre os anos 60 e os anos 80, havia sim alternativas, havia professores e professoras que faziam um trabalho muito bom, muito interessante, que fugia do paradigma da educação, da aptidão física. E também vou chamar de negacionismo quando a gente pensa que só uma parte do conhecimento é interessante, quando a gente nega que outras perspectivas, no caso a desenvolvimentista e a psicomotora, também correspondam ao movimento renovador. Bom, mas gente, estas são apenas ilustrações. Eu penso que a faceta mais perversa do negacionismo científico é que, pelo menos, né, há documentos que provam isso, que pelo menos desde a década de 1970, a educação física está na área das linguagens e códigos. Mas nós vemos, mesmo nos cursos de formação de professores, seja na formação inicial ou na formação continuada, nós vemos a persistência de um ensino de educação física que contradiz a ideia, a noção da educação física na área das linguagens. Então, a literatura da área já acumula conhecimento suficiente para entender as práticas corporais como textos da cultura,
para entender que as práticas corporais, brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas, enquanto textos da cultura, são atravessadas por relações de poder, portanto, qualquer prática corporal, ela contém signos, nós identificamos nela as relações que produzem determinados grupos sociais de uma maneira, enquanto produzem grupos sociais de outras maneiras. Seja o voleibol, seja a bolinha de gude, seja o hip hop, seja a luta, né, da capoeira, ou seja, você tem nessas práticas corporais, você vê ali traços de classe, de etnia, de raça, de gênero, de religião, ou seja, negar isso, né, e pensar que o papel da educação física na escola é continuar perseguindo a melhoria das habilidades motoras, continuar perseguindo uma certa ideia de saúde corporal, ou continuar perseguindo o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social a partir das atividades de educação física, é, para mim, né, um vestígio do negacionismo. Então eu entendo que a educação física hoje, isso está, vamos dizer assim, consagrado, né, na maioria dos documentos curriculares dos estados, dos municípios e mesmo os documentos federais, o professor e a professora, e mesmo, né, os professores em formação, continuarem sendo aliciados pelo discurso que coloca a educação física de outra maneira, isso é negacionismo. Eu vou dar um exemplo bem, para mim, bem marcante. Isso está escrito num artigo, né, que vocês acessam facilmente aí no Cielo. Nós fizemos uma análise, estou falando nós porque é um trabalho feito, como tudo que a gente faz, né, na ciência, em grupo, coletivamente, né, com o pessoal que eu tenho o prazer de conviver com eles, né, com o pessoal do grupo de pesquisas em educação física escolar da Faculdade de Educação. Esse grupo, que se chama GPEF, nós nos debruçamos sobre a proposta, né, sobre um documento curricular que o CONFEF apresenta para a educação física escolar, é um documento de 2014. E eles colocam claramente lá a educação física no campo da saúde, educação física escolar no campo da saúde. Ora, gente, você praticamente não vê documentos curriculares no Brasil que colocam educação física na área da saúde. Então, ao defender isso, automaticamente nós estamos negando a existência de outras referências, negando a existência do atual estado de conhecimentos na área. Então, eu tomo isso como um traço, né, do negacionismo científico no campo da educação física escolar. Pois bem, gente, só que eu penso que vale a pena, né, a gente discutir um pouco por que estas questões são visíveis. Ou seja, por que nós temos colegas, e aqui estamos falando, né, de professores para professores, de professoras para professoras, porque nós temos colegas que vêm dessa maneira, né? Porque nós temos colegas que continuam ensinando numa certa visão da educação física, mesmo que o acúmulo de conhecimentos já caminhe na outra direção. Eu entendo que 4 explicações são possíveis. Uma delas é que a pessoa ela não compreende a teoria, né? Então ela não compreende. Ela vê, por exemplo, educação física na área das linguagens, ela vê toda uma discussão hoje que está à disposição sobre educação física culturalmente orientada, sobre educação física cultural, ela vê uma contribuição das teorias críticas para a educação física, uma contribuição das chamadas teorias pós-críticas para a educação física, ela vê tudo isso, mas ela não entende isso, né? Então, como ela não entende, ela nega a existência daquilo, né? Ou ela diz que simplesmente aquilo, né, não tem o menor sentido, aquilo não pode ir para frente. Então, o fato dela não compreender a teoria, isso impede que os alunos, as alunas, né, as crianças, jovens, adultos e idosos, né, porque a educação básica compreende também a educação de jovens e adultos. Então, a partir do momento que ela não compreende a teoria, a partir do momento que ela continua perseguindo uma outra visão de educação física, ela, no meu entender, ela está negando. Então, a gente nega quando a gente não entende. Como a gente não entende, a gente não consegue entender aquilo que é dito, não consegue compreender por que a educação física, por exemplo, está na área das linguagens. Uma outra explicação, né, para o negacionismo é que, às vezes, a pessoa, o sujeito, não entende como se dá o processo de produção de conhecimentos. Então, se produziu, infelizmente, na área, né, uma ideia do teórico e do prático.
como se o teórico nunca olhasse para a prática, né? E como se o prático nunca olhasse para a teoria. Eu não quero aqui fazer o debate teoria e prática, né? Mas esta ideia está muito consolidada na área, né? Basta dizer que às vezes você vê uma manifestação numa rede social e você vê um monte de gente, né, fazendo uma crítica àquela manifestação, se a manifestação está, né, defendendo uma certa ideia científica, aí um monte de gente defendendo aquela crítica, mas sempre se remetendo à prática. Quero ver essa pessoa com 30 alunos do 6º ano, quero ver se essa pessoa estivesse na escola. Mas na escola eles não fazem, mas na escola eles não conseguem, mas na escola não dá para fazer. Ou seja, e as pessoas esquecem, né, que uma das maneiras de produzir conhecimento é justamente a observação do campo e a intervenção no campo, se a gente pensar em professores e professoras produzindo conhecimentos. Então, como a pessoa às vezes não entende como se produz o conhecimento científico, também não compreende a variedade de métodos, né, ou às vezes compreende como se produz o conhecimento científico, mas nega que na pós-modernidade nós temos trabalhado com uma variedade de métodos que incluem, que consideram, que validam e valorizam outras formas de produzir conhecimento, também essa pessoa pode ser levada a negar uma determinada vertente, uma determinada corrente, uma determinada concepção de educação física. Uma outra questão que pode levar as pessoas a adotarem uma postura negacionista é que nós convivemos com um conjunto de crenças disseminado na sociedade, crenças a respeito do ensino da educação física na escola. Então, muitas vezes, nos meios de comunicação, você vê pessoas, né, X, Y e Z, defendendo uma ideia de educação física que não tem nenhuma relação com aquilo que você pensa, com aquilo que você aprendeu na universidade, com aquilo que você aprendeu nos bons cursos de formação, nas boas obras que você acessou. Ou seja, uma ideia de educação física, por exemplo, que caminha na direção da recreação, da diversão, do lazer. Muitas pessoas pensam que o papel da educação física na educação infantil, por exemplo, é simplesmente deixar brincar. E esta ideia, né, gente, a partir do momento que você vê que em muitas instituições de educação infantil você tem lá corpo e movimento, né, que é uma questão que precisa ser fortemente questionada, você ainda percebe, né, uma ideia, uma representação de educação física na educação infantil como restrita às brincadeiras ou, no máximo, uma sequência de tarefas motoras. Então, ora, né, se a pessoa, se apropriou daquela crença, né, se aquela crença divulgada nos meios de comunicação, ou se aquela crença divulgada nos ambientes não formais, não científicos, ela é incorporada, né, de uma forma muito rigorosa, muito dura, vamos dizer assim, muito cristalizada, fica muito difícil entender uma outra concepção, uma concepção científica, portanto, produzida a partir do conhecimento científico, produzida, portanto, a partir de uma forma, produzida a partir de critério e rigor. E, finalmente, né, gente, e aí sim eu penso que é a questão mais controversa, né, dessa discussão, é que há um conjunto de pessoas, né, no entender, na nossa área, então o tempo inteiro eu estou falando de professores e professoras de educação física para professores e professoras de educação física, há um conjunto de pessoas que caminharam na produção do conhecimento científico até um certo ponto, naquele ponto permaneceram, não conseguem perceber que a sociedade se transformou, não conseguem perceber que vivemos diante de um outro desenho social, não conseguem perceber que vivemos diante de um outro contexto, que eu já anunciei antes, né, que para muitas pessoas, né, para pessoas que se debruçam exatamente sobre isso, né, existem outras formas de análise do social. É um contexto multicultural, globalizado, democrático, profundamente desigual, e que aquele repertório que nós nos apropriamos até os anos 90, talvez não dá conta de explicar isso que a gente hoje vê. Só que esse grupo de pessoas está muito preso naquelas explicações anteriores. Esse grupo de pessoas defende coisas do tipo: todas as concepções de educação física são válidas, o importante é a gente pegar o que tem de cada uma de bom em cada uma delas. Ora, gente, já existem estudos que negam exatamente isso. Já existem estudos que confrontam isso e dizem que isto é a produção de um Frankenstein.
Mas não, né? Essas pessoas estão presas numa determinada ideia e muitas vezes, né, gente, essas pessoas, isso agora na época que nós estamos vivendo, está muito visível, muitas vezes essas pessoas, elas têm uma certa visibilidade na área e elas são reiteradamente chamadas, elas são reiteradamente convidadas, são pessoas que se afastaram da produção de conhecimentos, né, se afastaram da ciência e elas repetem aquilo que falavam nos anos 80, nos anos 90. Então, para o professor, para a professora em formação, para o professor, para a professora que trabalham na escola, isso é muito ruim. Por quê, gente? Porque eu, né, no caso, eu li aquelas obras na época em que elas foram produzidas. Eu me apaixonei por aquelas ideias, eu me apropriei daquelas ideias. Para mim, aquelas ideias foram importantes. Aquelas ideias me constituíram como docente. E aí eu me deparo com essa mesma narrativa, 30 anos depois, né? Me deparo com essa mesma forma de entender a escola, entender a sociedade, entender a educação física, 30 anos depois. E eu vejo que aquelas pessoas continuam pensando do mesmo jeito e continuam escrevendo a mesma coisa quando escrevem, continuam defendendo a mesma ideia, então por que eu vou estudar? Né? Então por que eu vou me esforçar nessa direção? É claro que eu vou negar a ciência, né? Porque nessa lógica, tudo aquilo que elas estão falando não combina com aquilo que eu estou vendo na escola. Então, gente, uma atitude fundamental da ciência é uma postura questionadora. O tempo inteiro questionar, mas produzir alternativa. Questionar, mas se debruçar sobre o objeto. Questionar, mas olhar o objeto do outro lado. Questionar, mas olhar o objeto a partir de outro referencial teórico. Questionar e tentar buscar alternativas a partir dos referenciais que a gente dispõe. Então, não dá simplesmente, né, para a gente chegar na escola, olhar para aquela realidade, ver que aquela realidade não combina com aquelas teorias que às vezes a gente viu na universidade, que estão defasadas. Olhar para ela e falar assim, não funciona, porque as crianças não são interessantes, porque as famílias fazem isso, porque a direção da escola prejudica, porque o contexto não permite, ou seja, se você de posse de determinados conhecimentos científicos, você chega na escola e você tenta desenvolver uma prática fundamentada em conhecimentos científicos, e você, por alguma razão, aquilo não caminha bem, ou você busca outros conhecimentos que te ajudem a entender aquela realidade, ou você vai produzindo conhecimentos para a resolução dos problemas que você enfrenta naquela realidade. Infelizmente, né, eu vou terminar essa minha fala dizendo que não são todas as professoras que enfrentam essa questão, muito pelo contrário, né, nós estamos submissos muitas vezes, né, a discursos muito fortes, discursos hegemônicos que caminham numa direção contrária. E eu vou usar como exemplo a Base Nacional Comum Curricular. É um documento que possui muitas falhas, possui também muitos acertos, né? Mas possui muitas falhas e eu defendo, né, que exista uma Base Nacional Comum Curricular. E esse documento, ele, na sua produção, ele não considerou o acúmulo de conhecimentos na área. E um documento desse tipo, gente, todo documento curricular oficial, ele tem o dever de fazer um diálogo com aquilo que existe, com aquilo que está à disposição de conhecimento mais elaborado na área. É assim que se pensa na área de matemática, ciências, história, física, biologia, química, arte, língua portuguesa. Ora, por que na educação física vai ser diferente? Né? Então, a educação física perdeu, no meu entender, uma boa oportunidade de produzir um texto curricular que fosse contemporâneo com o pensamento da área. Eu vou mostrar para vocês, né, problemas que tem naquele documento, quando o documento vai discutir cultura, quando o documento vai discutir o papel da educação física, quando o documento vai discutir as práticas corporais, quando o documento vai discutir ou vai apresentar, né, como possibilidades as dimensões do conhecimento, porque isso alude, né, ao tecnicismo educacional lá dos anos 50 e 60, quando o documento apresenta no meu entender, um desacerto, né, eu ia dizer uma incorreção, né, um desacerto como práticas corporais de aventura, quando o documento apresenta, no meu entender, um desacerto como esportes de invasão, toda aquela, né, classificação que vocês conhecem no documento, né, esporte de invasão, correr de parede, etc, etc. Então, eu encerro por aqui.
gostaria depois, se tivéssemos um tempinho, de fazer uma troca de ideias. Muito obrigado novamente pela oportunidade e fico à disposição de todos vocês.